Olá, é com muita alegria que nos encontramos para que possamos, através dos estudos propostos, através desses momentos dos quais nos reunimos, possamos nos fortalecer. E não só um trabalho individual, mas também um trabalho que favorecerá as estruturas energéticas do nosso lar, de todos aqueles que conosco convivem, e que nós, desejando um ambiente melhor para todos, vamos buscando semanalmente refletir sobre algumas lições que o Evangelho nos traz. E para isso, convido a todos que nesse momento fechem os seus olhos. Deixem-se envolver pela serenidade, pela suavidade da música. E vamos nós, buscando a aproximação dos nossos anjos guardiões, agradecendo a esses amigos o carinho, o apoio ofertado a cada um de nós. Pedimos à doce Mãe de Jesus que nos envolva no seu manto azulado, trazendo-nos a mansetude, fortalecendo a nossa fé, alimentando a nossa esperança, para que então, junto a essa Mãe querida, caminhemos ao encontro do Cristo Jesus. E aqui estamos, Mestre, pequeninos que somos. Agradecemos o Teu Evangelho, que é para nós o mapa do qual podemos nos deslocar nessa oportunidade reencarnatória. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso esforço, que esteja sempre ao nosso lado, nos instruindo, nos amparando, para que através de Ti, Senhor, possamos então louvar a Deus, agradecendo a Ele a vida, agradecendo as experiências e a Ele nos aproximando através da prece que Tu nos ensinastes e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja sempre o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que saibamos perdoar os nossos devedores. Não deixei-nos, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. E perante a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, vamos então pedindo permissão para que venhamos a fazer algumas reflexões nesse dia. A lição que nos foi proposta é a de número 143 do livro Fonte Viva. Tem como título Acorda e Ajuda. Foi extraída, inspirada, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 22. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Eu sempre gosto de fazer uma reflexão já pelo título, né? Desperta e ajuda, ou acorda e ajuda. Quando o acordar ou despertar é meio que está nos dizendo que nós estamos ou apáticos, ou dormindo, ou até mesmo mortos, como o texto vai falar. Mas mortos não na matéria, né? Porque nós ainda estamos encarnados, mas mortos para a verdade espiritual ou para esse lado consciencial que todos nós trazemos. E Emmanuel vai trazer a seguinte interpretação desse texto.
Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Veja, quando ele fala cadáver, né, deixar os cadáveres ao cuidado de enterrar os cadáveres, a gente sabe que uma pessoa que já não tem vida, né, não tem esse ânimo, né, essa força que anima o corpo, vai ter condição de realizar um sepultamento. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está pedindo para que essas pessoas das quais o convite vem sendo feito, e na verdade elas ainda não entenderam, porque nós temos duas formas de despertar, né? Ou pelo amor ou pela dor. E às vezes, nem por uma nem por outra situação, as pessoas ainda acordaram para essa realidade, de podermos então estarmos buscando essa nossa divindade. E ele vai continuar. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Então, são os vivos mortos, né? Os zumbis. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Fugitivos da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarecem-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob a lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Apreende a participação da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão, e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo os ensinamentos do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre os mortos a cuidado de enterrar os seus próprios mortos. Interessante quando ele fala que nós não respiramos sozinhos, né? Nós dependemos um dos outros, né? E muitas vezes esses outros que nós dependemos não estão representados na figura de uma pessoa, mas dos recursos dos quais a própria natureza nos oferece. Vejam, a natureza nos oferece o ar, nos oferece a água, que tantos benefícios nos traz, né?
a limpeza do nosso corpo, a higiene do nosso lar, eh, estarmos manipulando-a para fazer os nossos alimentos, né? A própria flora, né, que nos dá a condição de estarmos também buscando eh, o alimento, né, o remédio, muitas vezes. E vejam, eles não cobram nada de nós. Lógico, a gente sabe que existe o comércio, né, existe a, a exploração do homem nesses meios naturais, mas vejam, uma pessoa que vive uma média de 70, 80 anos, quanto será que um único ser no reino nominal custa para a natureza? E ela, caridosamente, ela nos dá tudo o que nós precisamos, né? Até aí, cabe a nós a responsabilidade de estarmos minimamente olhando com mais carinho para com essa natureza que nos serve. E além, se nós agora voltarmos ao reino hominal, quantos invisíveis passam por nós que estão direta ou indiretamente nos auxiliando, nos trazendo algum conforto ou nos proporcionando algum benefício, e nós não temos nem um gesto, nem uma palavra de carinho, de respeito, né? E muitas vezes a gente também observa que cada um de nós tem um momento de despertar, né? Então, muitas vezes esse alarme, essas badaladas, elas soam na nossa mente, no nosso coração. Mas para que haja um despertar, nós precisamos estar mais atentos, porque todos os momentos esse convite vem sendo oferecido a nós, como no caso aqui desse rapaz que pediu para Jesus que antes de segui-lo, que fosse lá para enterrar os seus mortos, né? E por isso que Jesus faz essa afirmativa, né? Segue-me e deixa que os mortos cuidem de enterrar os próprios mortos. Porque essa busca de nós estarmos entendendo quem somos, entendendo e despertando para esse novo ser que pode ser construído dentro de nós é individual. O coletivo é apenas a ferramenta da qual nós vamos utilizar para fazer o bem, né? Mas esse crescimento, esse processo evolutivo no campo espiritual, aí é uma opção, né? Um livre-arbítrio de cada um de nós. E que possamos ser, então, através desse convite, um solo fértil. Um solo fértil que vamos deixar de falar tanto e ouvir mais. Vamos deixar de ser tão incisivos nas nossas opiniões e refletir que aquilo que o outro nos traz, dos seus pontos de vista, pode acrescentar naquilo que nós já temos como ideia. E isso principalmente dentro do nosso lar. Às vezes a gente cria tantas barreiras que nós estamos falando da mesma coisa, mas a forma que aquilo nos chega, que é assimilado e interpretado, ele soa de uma forma totalmente adversa. Então, que possamos ajudar inicialmente a nós mesmos, a tentarmos entender melhor, a termos mais paciência, sermos mais tolerantes, mais sensíveis à necessidade do outro. Porque muitas vezes essa atenção que o outro está exigindo de nós é carência.
Carência porque nós não oferecemos a Ele ou não exemplificamos o amor que é necessário, né? Porque esse amor é que vai conduzir, através de um bom trabalho, à prática do bem. Então, quando a gente olha o outro e tenta extrair aquilo que ele tem de melhor, a gente, a gente melhora o nosso campo de relacionamento. E mesmo naqueles momentos que o outro, o conteúdo do outro não seja bem assimilado para nós, por nós, que a gente possa deixar de molho essa ideia, não responder de pronto, aguardar um pouco e depois, avaliando a situação, dialogar e não mais impor, né? Porque nós precisamos ter esse discernimento. Primeiro ajudando a nós mesmos, e depois, então, com essa condição melhorada, nós vamos auxiliar o nosso próximo. Ele fala aqui que é o que a gente vive hoje, a nossa realidade é essa. As pessoas, na maioria, né, a massa, ela está mecanizada, ela está muito ligada à materialidade, o ser está mais interessado no ter do que o ser individual, o ser espiritual. Então, vejam, observemos, né, despertemos para o Evangelho de Jesus. E não mais como, não só esse aqui do Evangelho de Mateus, mas como muitas vezes o convite já foi feito a nós. E nós, por opção, achamos que não era o momento, que nós não precisávamos daquilo. E hoje nós, então, nos debruçamos a esse melhor entendimento, não só da letra, né, da palavra linear do Evangelho do Cristo, mas principalmente nos interiorizando e deixando que isso ressoe dentro de nós, para que, como irmãos que somos, venhamos a contribuir para que a gente possa construir uma sociedade melhor. E lembrando que a primeira célula da sociedade é o nosso lar, é a nossa família. E aí o esforço de fazer com que essa primeira célula ela esteja em equilíbrio para que todas as outras células num conjunto formem um sistema, como é no corpo físico, né? E esse, então, ele trabalhe de uma forma harmônica. Porque quando uma célula, ela se desequilibra, ela não é a única prejudicada. Ela prejudica todo um sistema. Então, que nós possamos ter isso em mente. Somos seres vivos, vivos na concepção de seres espirituais. Porque essa morte que muitas vezes a gente entende que é a morte do corpo físico, isso é apenas uma mudança de estado, porque a vida ela continua. O que muda é a dimensão da qual nós estejamos, né? Hoje nós estamos numa dimensão, na matéria física, onde essa vestimenta é necessária para que a gente se expresse. Mas, daqui a algum tempo, essa vestimenta vai se desgastar e nós vamos ter que deixá-la. Mas a vida vai permanecer, vai continuar. Então, não sejamos, enquanto oportunidade de vida encarnatória, não passemos por ela como mortos, inativos, sabe? Com uma preguiça,
preguiça espiritual, né, uma preguiça mental, que é a pior delas, mas que nós estejamos vivos, vivos atuantes no movimento. E para que depois, como consequência, nós nos mantenhamos vivos, trabalhando na parte espiritual. E assim eu peço para que mais uma vez possamos nos acalmar, possamos agradecer e vibrarmos. Vibrarmos pelo bem universal. Vibrarmos por uma sociedade mais coesa. Vamos vibrando pelo nosso lar, envolvendo em luz todos os cômodos da nossa casa, todos os nossos entes queridos que compartilham conosco a convivência, aos que têm os seus animais de estimação, as suas plantas, que esses irmãos também recebam essa energia de paz, de conforto e serenidade. Vibramos por todos aqueles que passa pela nossa mente e sabemos que nesse momento são necessitados de um amparo especial, o nosso carinho e respeito para com eles. E vibramos por nós mesmos, criaturas ainda que buscam, através desse debruçamento, desse cuidado na interpretação do Evangelho, sermos seres humanos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Muita paz, muita luz, muita serenidade no coração de todos. Agradeço a essa oportunidade e que possamos muito em breve nos reencontrarmos. Obrigada. Até mais.